E vamos para nossa convidada aqui, a Karen Almeida, que é advogada aí na área do direito imobiliário. Vem aqui contar um pouquinho da história dela e falar aí sobre essa área do direito imobiliário. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conversando com a gente. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. Eu dou boa noite para o pessoal que está assistindo a gente também. É a primeira vez que vou participar de um podcast. Então, brigadão pelo convite. Vamos conversar um pouquinho. Então, começa contando pra gente aí quem que é a Karen por trás antes do direito. Então, eu me formei em 2016. E naquela época eu gostava muito de direito do trabalho. Mas eu acabei trabalhando num cartório da cidade e eu tive a oportunidade lá de aprender muito sobre, né, várias áreas do direito ali dentro do cartório. Então, passei por vários setores, por vários assuntos. Então, assim, foi uma experiência muito rica, tá? E aí, eu me apaixonei pelo direito imobiliário. E cá estou eu, advogando desde 2021, especificamente na parte de imóveis. E aí, eu estendo a minha atuação também para a advocacia civil, que é a área do direito que é fora o Poder Judiciário. Então, tudo que não envolve o Poder Judiciário, que é fora disso, é a advocacia extrajudicial. Então, confecção de contratos, assessoria, consultoria. Então, acabei chegando, né, nesse local. Estamos aqui empreendendo na cidade e já atuando desde 2021. E por que você escolheu o direito lá no começo? Por que eu escolhi? Eu sempre gostei de direito, me identifiquei muito, mas assim, bem no começo, foi uma... Eu tinha várias faculdades, na verdade. Eu gostava muito de psicologia, eu gostava de biologia, tudo a ver uma com a outra, né? Mas enfim. Tá tudo na parte de humanas ali, então tá. Enfim. E aí eu fui numa feira de profissões da Unital e lá eu fiz a minha escolha. Porque aí eu comecei a excluir o que não tinha muito a ver comigo. Então, assim, eu queria biologia, mas eu queria biologia aplicada ao mar, né? A biologia marinha. E aqui não tinha. Na faculdade aqui em Taubaté não tinha. Mas tem Ubatuba, É uma hora e meia pertinho. daqui. E aí eu fiz a exclusão, né? Aí, também pela psicologia eu gostava muito, mas também fiz a exclusão porque eu não gostava absolutamente nada de anatomia. Então, assim, era um pavor. Nossa, né? A E psicologia aí, tem anatomia? tem anatomia. E aí eu excluí por conta disso. E aí até uma outra opção, um pouco remota, era a engenharia ambiental. Mas eu também não sou boa com cálculos. Então eu acabei decidindo pelo Pelo direito. direito. Mas assim, eram áreas que eu gostava, que eu me identificava com assuntos relativos a essas áreas. E aí eu fui fazendo a exclusão. Né? Fui entendendo mais como era cada atuação, como era cada faculdade. E aí eu fiz a exclusão daquelas que não tinham a ver e acabei ficando com o direito. Foi assim. É a importância das feiras de profissões, né? Ajuda Exatamente. demais. Ajuda muito. É algo que eu acho que tem que ter mais. Porque. Até pra curso, às vezes. Porque eu lembro que quando era moleque, eu era doido pra fazer técnica informática. Só que eu tinha uma visão do curso totalmente diferente do que realmente era. Sim. Aí eu entrei, até terminei o curso, mas é uma coisa que não passa pela cabeça de No atuar final na das área. contas, não tinha muito a ver com você, né? Praticamente nada. E aí essas feiras de profissões ajudam demais, né? Sim. Ajuda de... Inclusive, eu participei com uma amiga, a doutora Jéssica Adas, de uma palestra voltada a explicar para os alunos como era o curso de Direito. Né? Na Escola Newton Câmara, lá na Gurilândia, a gente explicou como funcionava a faculdade, como era o exame da OAB. Então, a gente passou por todas as etapas que faz você se tornar um advogado, né? E aí, vários alunos, assim, depois vieram conversar com a gente, interessados em ser colegas, assim. E foi uma experiência muito rica, mas eu acho super importante a feira de profissão, sim. Nossa, legal essa ideia de vocês, porque
Até mesmo, Foi um convite da escola, na verdade. até mesmo dentro do direito, tem um caminhão de opções. Tem. Até a pessoa se achar no que realmente ela quer fazer dentro do direito é um pouco complicado, né? Sim, não necessariamente você se forma em direito, você vai ser advogado, né? Uhum. Você tem aí concursos públicos, né? Área policial, você tem área fiscal, por exemplo, Receita Federal. Então, tem várias ramificações. Cartórios. Então, mas né? nesse caso eu digo porque, assim, se você quiser ser um advogado que faz tudo, você não vai fazer nada direito, porque tudo tem que estudar muito. Exato. Além da faculdade em si do direito, você vai ter que estudar pra caramba a especificação que você vai querer. Exatamente. Mas você não faz uma especificação. Você trabalha na área e estuda aquela área por conta. Não tem um curso tipo, eu quero fazer direito imobiliário. Tem um curso específico que você não tem Quando a gente se forma na faculdade, você se forma no geralzão. no geral, com todas as matérias que a gente precisa ter de base. Porque não necessariamente você atua com, por exemplo, direito imobiliário e você só vai ter leis imobiliárias. A gente tem ramificações, assuntos que se encontram. Por exemplo, direito imobiliário e tributário também. Né? Com, por exemplo, imposto que incide sobre imóvel. Então... Até a forma que você declara os imóveis. Exato. E aí, o que acontece? Quando você decide, né, traçar uma carreira ali numa determinada área, e aí você faz as especializações, né? Uma especialização em direito imobiliário, uma especialização em, por exemplo, que é a parte de cartório, que é a notarial e registral. Então, são especializações que a gente faz para você se tornar especialista naquele assunto. Mas aí tem um curso que você faz ali. Fora a faculdade, exatamente. Fora a faculdade. São 2 anos de formação. Eu estou na minha 3ª pós-graduação hoje. Cada uma delas, 2 anos de duração. Caramba. Estudando especificamente aquele assunto. Então, eu fiz direito imobiliário primeiro, foram 2 anos estudando direito imobiliário. Aí, se você for colocar mais na real ali, a faculdade não são 4, são 6. A gente estuda a vida inteira, essa é a verdade. Pra você, pra você ter uma área de atuação meio que específica, são 6 anos. Exato. Exatamente. Aí você vai estudar 2 anos de especialização, aí você tem depois outras especializações que você pode fazer, né? Mas aí as pós... Mas aí fica a critério da pessoa, né? A que você tá fazendo é tudo no direito imobiliário mesmo. Hoje eu tô na minha 3ª pós-graduação. Então, a primeira eu fiz direito imobiliário, isso quando eu estava no cartório, né? Para entender mais sobre o assunto, era necessário que eu fizesse a pós-graduação. Então, assim, foi muito importante, né? Eu aprendi muita coisa na pós-graduação. E aí, depois disso, eu fiz a advocacia civil, que era muito voltada ao direito civil, uma coisa mais genérica, mas também tinha a parte processual, uma coisa mais chatinha, sabe? Mas que também é necessário para a nossa atuação. E aí, hoje, eu faço direito notarial e registral, que é aplicado somente a cartórios, né? Cartório de notas, cartório de imóveis, cartório de registro civil. Então, essa parte de cartórios que eu faço hoje. Então, as 3 não tá exatamente ligada, né? Tipo, não tá exatamente... Tem pontos de contato entre as 3. Tem pontos. Mas não é... Mas são só relacionadas. Gosta bastante. Sim. Eu acho que para os advogados a área imobiliária é muito promissora.